Olá, amados irmãos, graça e paz. Hoje eu quero começar com você o capítulo 10 de Hebreus e, assim, de uma forma muito especial, uma atenção nos 4 primeiros versículos deste capítulo. O que temos registrado aqui? Diz assim: ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca, jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados? Entretanto, nesses sacrifícios faz-se recordação de pecados todos os anos. Por quê? Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Nós sabemos que a lei, ela foi dada a Moisés. A lei foi entregue a Moisés. E a lei, ela perdurou, não é? O tempo aí entre Moisés e Cristo, algo em torno de 1.300, 1.400 anos. Então, a lei, ela perdurou por muitos séculos. Por vários séculos, a lei perdurou. Ora, se a lei, ela fosse suficiente, se ela atendesse à expectativa de Deus, então não haveria necessidade de um outro sacrifício. Por quê? Porque no período da lei eram oferecidos constantemente os sacrifícios. Mas a lei, diz o texto, ela tinha o quê? A sombra. Tendo a sombra, indica uma incapacidade. Uma sombra, ela pode dar a entender uma presença de algo que se aproxima, mas nunca em si mesmo ela era uma substância. Portanto, ela não pode fazer a obra que Deus pretendia de aperfeiçoamento do seu povo. Não era? Então, os bens futuros, eles chegaram não pela lei, mas eles chegaram em Cristo, que deu forma, substância à promessa de Deus. Por isso diz o texto, não pode nunca aperfeiçoar aqueles que se achegam a Deus. Não pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a Deus. É impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Porque se tivesse o poder para tirar pecados, não haveria necessidade, repito, de Cristo vir e derramar o seu precioso sangue. Então, eles ofereciam sacrifícios, mas isto não atendia à expectativa de Deus. Por isso que a lei não passava de sombra, não passava de sombra. Daí a necessidade de Cristo vir e derramar o seu precioso sangue. E uma vez que isto foi feito, né, ou tendo sido feito, pronto, foi suficiente apenas um sacrifício para atender à expectativa de Deus e para perdoar os pecados de toda a humanidade, de todo aquele que crer, de todo aquele que o recebe, de todo aquele que aceita o seu sacrifício como suficiente para perdoar os seus pecados e purificar de toda a injustiça.